Fala galera, aqui é o professor Arnon Arruda, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós estamos aqui juntos para tratar de direito administrativo, olha que coisa bacana. Então já vem chegando aqui na nossa aula, já se prepara, foca aqui no nosso encontro de hoje, pega seu material, desliga as distrações do celular, de tudo aquilo que pode tirar seu foco daqui e vem, porque hoje nós temos um assunto muito importante para trabalhar. Então, foco total aqui, rumo à sua aprovação, que é o que a gente deseja, tá bom? Então, vem chegando, vem todos vocês aí, porque vamos começar a trabalhar um assunto muito legal, muito importante aqui dentro de direito administrativo. Se bem que dentro de direito administrativo, acho que todo assunto é importante, né? Mas é claro, eu sei, né, que alguns assuntos são mais cobrados que outros, eu sei que para você isso que é o mais importante, né? E esse assunto de hoje é um assunto que sim, ele é bastante cobrado nas provas, então presta atenção aí. Meus caros, nós vamos tratar aqui de atos administrativos. Conteúdo legal, né? E ao falar de atos administrativos, nós temos muita coisa para a gente trabalhar, certo? Nós sabemos que o ato administrativo é aquele ato que provém da manifestação de vontade da administração pública, que age nesta qualidade, né, de administrador, de modo que essa ação está regida pelo regime jurídico administrativo, ok? Natureza jurídica de direito público. Beleza? Tá comigo? Então nós temos que estudar quais são as características que permeiam o ato administrativo. Você está lembrado que ato administrativo, apesar de ser um assunto importante, bastante cobrado, o ato administrativo ele não tem tanta previsão em lei, ele tem mais previsão doutrinária, ou seja, nos autores, pelos professores de direito administrativo? Pois é. Então a doutrina, até mesmo cumprindo o seu papel, a sua função, trata de justamente fazer isso. Fazer o quê? Tentar trabalhar da maneira mais completa possível a figura dos atos administrativos, tá bom? E aqui não é diferente, meu povo. Olha aqui, agora nós vamos falar nessa aula de hoje, vamos começar falando disso, então vamos falar aqui de elementos dos atos administrativos. E eu coloquei entre parênteses para você entender o que eu quero dizer quando eu falo elementos dos atos administrativos. Meu povo, quando eu falo sobre elemento do ato administrativo, eu estou querendo me referir aos requisitos de validade, certo? Então, o ato administrativo, ele deve ter preenchido ou preenchidos todos esses requisitos que nós veremos aqui, tá bom? Sob pena de o ato não ser considerado válido. Beleza? Tá comigo? Bem simples, né? E quais são, então, esses elementos ou requisitos do ato administrativo, professor? É simples, nós vamos tratar aqui deles hoje. Olha aqui, vou até aumentar. Eu trouxe um macete bacana para vocês, hein? Eu já vi outros macetes também, mas esse aqui eu acho que é o mais legal para que você possa memorizar, hein? COFIFOMOB, ok? COFIFOMOB. Quais são os elementos do ato administrativo, ou seja, quais são os requisitos do ato administrativo? COFIFOMOB, beleza? Grava aí COFIFOMOB. Você gravando COFIFOMOB, você vai lembrar, tá bom? Tinha outros aí também, né, que utilizavam até outra palavra, né, que não é muito legal, a gente fica falando aqui, né, colocavam o FI, o O, depois o FO, e você entende o que eu estou falando, né, mas eu acho que COFIFOMOB aqui é legal e já vai cumprir aqui o nosso objetivo de te fazer lembrar quais são os elementos do ato administrativo, ou seja, os seus requisitos de validade. Olha aqui, COFIFOMOB, gente, nada mais é aqui do que competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Simples assim, temos esses 5 elementos ou requisitos do ato administrativo. E nesse momento você fala, o professor é burro, não sabe escrever um 5, parece até um S, né? Tudo bem, concordo com você. Então vamos lá, gente. Quando eu falo aqui sobre o primeiro elemento, né, o requisito do ato administrativo, eu estou me referindo à competência. Meu povo, quando eu falo aqui de competência, você já sabe qual é o sentido jurídico da palavra competência. Competência não quer dizer com aptidão, com capacidade, né, com eficiência, nada disso. Competência é simplesmente a seguinte pergunta: a quem compete praticar um determinado ato? É simples assim. Aquela pessoa a quem competirá, aquela pessoa a quem é atribuída a função de praticar um determinado ato, é aquela pessoa que será a competente. Então imagine a seguinte situação: um servidor ele está respondendo a um processo administrativo, por qualquer motivo.
qualquer um da administração pode julgar aquele processo administrativo? O estagiário que está ali naquela repartição pode julgar? Não, gente, nós temos a previsão já expressa nas normas administrativas de quem será a autoridade que poderá julgar aquele servidor. Ou seja, qual é a autoridade que será a competente para praticar aquele ato, ok? Então, se alguém que não é a pessoa competente, a quem não competiria praticar o ato, se essa pessoa incompetente nesse sentido pratica aquele ato, ele não terá um dos seus elementos, não cumprirá um dos requisitos de validade. Portanto, aquele ato ficará inválido, certo? Primeiro requisito, ou seja, o primeiro elemento, competência. Segundo, finalidade, meu povo. É claro que quando a gente pensa na administração pública, é claro que, de um modo geral, todo ato que é praticado pela administração, ele é um ato que visa o quê? Atender ao interesse público, beleza? Vamos fingir que isso seja verdade na prática, né? Mas vamos lá, ao menos do ponto de vista da teoria, tudo que a administração faz é para atender ao interesse público. E a prova quer saber o que diz a lei, tá bom? A teoria, o direito, não quer saber da prática não, tá bom? Finge que você vive aqui num país escandinavo que tudo funciona igual um reloginho, beleza? Então vamos lá. Claro, gente, que a finalidade de qualquer ato que provém da administração é atender o interesse público, finalidade primária, ok? Mas é claro que cada ato ele vai ter uma finalidade específica. Então, por exemplo, né, um decreto expropriatório para que se construa, por exemplo, um hospital em uma determinada localidade, primariamente, é claro, a gente pensa em atender o interesse público, certo? De um modo geral, de maneira genérica. Mas nós temos a finalidade específica. Então, por exemplo, desapropria-se, né, para que eu possa promover, então, aquela obra. Então, a finalidade, de um modo geral, é sempre atender o interesse público e ainda nós temos as finalidades específicas para isso, ok? Continuando. Aqui nós temos a forma. Forma, gente, nada mais é do que a maneira de se exteriorizar ou de expressar o ato administrativo. E essa forma, normalmente, na maior parte das vezes, os atos administrativos eles são feitos de maneira escrita. Professor, tem ato administrativo que não é escrito? Tem, claro. Imagina a seguinte situação, você está andando ali na rua e você tem ali um fiscal de trânsito, um guarda de trânsito, qualquer que seja a entidade que faça aí essa função na sua cidade, e ali o semáforo está estragado, não está funcionando. Então você vê a autoridade de trânsito se referindo para você que está vindo e faz assim, ó, palma da mão em direção a você. O que isso quer dizer? Você sabe. Pare. Aí ele faz assim para quem está vindo no fluxo da sua direção e faz assim para quem está vindo no outro fluxo. Ou seja, muito claro, pare você, venha esse fluxo agora. Aquilo é um ato administrativo, certo? E esse ato administrativo, nesse exemplo que eu dei, não foi escrito, muito menos verbalizado. Ele foi apenas por gestual e está tudo certo, ok? Quando a lei exigir uma forma específica, o ato tem que seguir aquela forma, tá bom? Mas a regra é que normalmente os atos sejam praticados de maneira escrita, ok? Beleza? E o que é motivo, meu povo? Motivo é justamente o quê? Os fatos e a realidade jurídica que motivou a praticar o ato administrativo. Como assim? Por que eu vou, então, construir um hospital ali, digamos assim, naquele exemplo que eu dei anteriormente? Quais são os fatos? Os fatos é que o sistema de saúde daquela localidade, por exemplo, é deficitário. Isso é um fato. Pessoas não conseguem atendimento, a fila é muito grande, isso é um fato. E qual é a questão jurídica? Desde a Constituição até todas as leis, é muito claro que o cidadão, que a população, tem direito ao atendimento à saúde. Então, o motivo para a prática do ato administrativo nada mais é do que a realidade dos fatos e qual é a situação jurídica. E aí eu junto os fatos com a situação jurídica e aí eu tenho o motivo, o que me levou a praticar um ato administrativo. Simples assim, ok? Então, nós temos o fato que existe na sociedade e o que o direito diz sobre ele. Aí, quando eu uno os fatos com o direito, eu vejo por que eu pratiquei o ato administrativo. Lembra do exemplo que eu dei ali do guardinha de trânsito? Qual é o fato? O semáforo estragou e nós temos um fluxo de trânsito ali para coordenar. Qual é o direito? Cabe ao município, ali, nessa situação, organizar o fluxo do trânsito. Então, tem esse fato e tem o direito. Esses formam o motivo que me levaram, por exemplo, o guarda a praticar aquele ato administrativo. De falar, pare, venha, de organizar aquele trânsito ali. Tá bom? E aí nós temos nesse contexto, pessoal, uma teoria muito interessante, que é a teoria dos motivos determinantes. Que teoria é essa? Ela diz o seguinte, meus caros, presta atenção aqui. Um ato administrativo, ele pode ter a exigência de ter um motivo, a lei pode exigir que esse ato só aconteça
se tiver um motivo específico, ou a lei pode não exigir. Ok? Há atos administrativos que a lei não exige um motivo determinante. O administrador não precisa explicitar qual seria o motivo, certo? Só que mesmo nesses casos em que o administrador não era obrigado a dar um motivo para a prática do seu ato administrativo, mesmo nesses casos, se o administrador resolve explicitar, informar qual foi o motivo que o levou a praticar o ato, meu amigo, aí ele é obrigado a seguir esse objetivo. Ele é obrigado a fazer o quê? A garantir que esse motivo seja válido, verdadeiro. É isso mesmo. Mesmo que você não tivesse a obrigação de dar os motivos, se você der os motivos, você fica vinculado a esses motivos. Se aquele motivo, por exemplo, se mostrar mentiroso, se mostrar falso, meu amigo, o ato administrativo será inválido. Mas, professor, nem era exigido dar um motivo, mas se você deu o motivo, você fica adstrito a ele, tá bom? O nome disso é teoria dos motivos determinantes. Beleza? E por fim aqui, ó, o último elemento, o requisito, é o objeto. O objeto nada mais é do que o próprio ato administrativo em si. Aquilo que a gente chama de seu conteúdo material. No exemplo que eu dei aqui, um decreto expropriatório. Certo? O ato de se desapropriar um imóvel já é o objeto material em si desse ato administrativo. Ok? Agora nós vamos falar um pouquinho aqui algumas coisas para que você entenda melhor cada um desses elementos, tá bom? Primeira coisa, competência. A competência, eu já falei para vocês que nada mais é do que a quem compete praticar um determinado ato. Simples assim, beleza? Essa competência ela tem algumas características. Primeira coisa, ela é irrenunciável. Por quê, gente? A competência ela é estabelecida por lei. Então, meus caros, se a lei determinou que um cargo X, uma função X, tem uma certa competência, não pode o administrador, ocupante ali daquele cargo, acordar e dizer, não estou afim, não quero mais, vou passar para o próximo. Meu amigo, não, competência é irrenunciável, você não pode abrir mão dela, ok? E ela também é imprescritível, que significa que mesmo se o agente público não exercer a sua competência por um certo tempo, ele não perde o direito de exercê-la posteriormente. Depois, ela é intransferível. Você não pode transferir para outro agente de maneira definitiva, tá bom? Essa competência. E por fim, ela é imodificável. Você não pode modificar a sua competência. Não gostei da minha competência, gostei mais da competência do agente tal, eu vou modificar a minha para abarcar a dele ou vice-versa. Não, de jeito algum. Beleza? Lembra que eu falei para vocês que a competência ela é intransferível de maneira definitiva? Você não pode transferir para alguém definitivamente sua competência? Mas nós temos a possibilidade de haver aqui, por exemplo, a delegação. A delegação e até posteriormente a vocação, a gente vai ver aqui. O que é a delegação, gente? Eu transfiro temporariamente, ok? Eu delego, né, provisoriamente a outra pessoa, a outra agente, a responsabilidade de praticar ali um ato que é de minha competência. E posso ser delegação para alguém que esteja ali, ó, num nível hierárquico abaixo de mim, e também pode ser alguém que esteja no mesmo nível hierárquico, tá? Pode ser vertical ou horizontal essa delegação. Só que a delegação, como eu disse para vocês, não transfere a titularidade. Por quê? Competência é intransferível. Não se transfere a titularidade. Eu apenas transfiro ali a execução daquele ato prático, ok? Tanto é que quando eu tenho a transferência, o ato administrativo, quando praticado, ele vai ser considerado praticado pela autoridade, né, pelo agente que recebeu a delegação, e não pelo agente que concedeu a delegação. Mas lembre-se, essa delegação ela é provisória, meramente temporária, tá bom? Só que nós temos competências que são indelegáveis, isso mesmo, competências que eu não posso delegar para nenhuma outra autoridade, porque é expressamente proibido. E quais são, professor? Fique tranquilo, trouxe até um macete para você aqui, ó, cenoura. Cenoura senhor, né? Lembra de um coelhinho ali, ó, comendo a cenourinha. Quais são, então? Primeiro, aquela competência que é competência exclusiva de um determinado agente. A competência exclusiva se diferencia daquela chamada de privativa porque exclusiva é indelegável. Um agente que tem uma competência exclusiva não pode delegar para nenhum outro, tá bom? Então, se é uma competência exclusiva, eu não posso. Se é uma competência privativa, ou seja, que compete a mim, eu posso até delegar, mas exclusiva não. Eu somente, o nome até ajuda, né? Exclusivamente aquele agente que vai poder praticar o ato, certo? Depois, a edição de atos normativos. Quem tem competência para editar ato normativo, criar normatizações dentro ali da administração, não pode delegar, tá bom?
Quem cria ato normativo não pode delegar essa função. E, por fim, decisão de recurso administrativo, certo? Então, quem julga recurso administrativo não pode delegar a competência para julgar um recurso administrativo. Por isso, CE de competência exclusiva, NO, né, NO de atos normativos, e RA, perdão, de decisão de recurso administrativo. Portanto, cenoura. Beleza? Nós falamos um pouquinho da delegação, mas temos também a figura da avocação. A avocação é no sentido inverso ali da delegação. Por quê? Na delegação, de um modo geral, né, quase sempre, ela se mostra de maneira vertical, em que alguém transfere provisoriamente ali a execução de um ato, de sua competência, para quem está no nível hierárquico abaixo. A avocação é a lógica inversa. Uma autoridade superior, ela chama para si a competência de alguém que estava ali, ó, abaixo do seu nível hierárquico. Por isso que a avocação ela é sempre vertical. Um superior, ele vai chamar para si essa competência que cabia, então, alguém ali que estava abaixo dele, ok? Mas lembre, competência exclusiva também não pode ser avocada, tá bom? Se algo é competência exclusiva de um agente e o superior não posso avocar para mim, beleza? Agora, vamos falar de um negócio interessante. Já ouviu falar de agente putativo, ou servidor, ou funcionário de fato? O que é isso? Imagina alguém que foi investido de maneira irregular como servidor. Mesmo que sem intenção, tá? Imagina, por exemplo, alguém é chamado para tomar posse, mas há alguma irregularidade e formalmente ele não foi o servidor. Por exemplo, aquele que lhe deu posse não era servidor, teve alguma irregularidade. Então, tecnicamente falando, você não é um agente, de fato, ali daquela administração. Mas, considerando que você estava de boa fé, inclusive para aquelas pessoas, para aqueles terceiros, né, para quem você praticou o ato, que eram de boa fé, que nem sabiam que tinha alguma irregularidade na sua investidura, então nessa situação esses atos vão ser considerados válidos para eles, tá? Para terceiros de boa fé, certo? Então imagine a seguinte situação, você então comparece à administração pública para obter uma certidão, um alvará, por exemplo, um alvará de construção, e depois descobre que aquele agente tinha uma irregularidade na investidura dele, no município. Ora, você estava de boa fé, você nem sabia disso, não faz sentido eu então declarar nulidade ou alvará por causa disso, beleza? Então esses atos que o servidor, o agente putativo praticou, são válidos para os terceiros de boa fé, para quem sabia, né, do vício ali, e ainda assim aceitava os atos administrativos, aí não estará de boa fé não, tá bom? E olha aqui, nós temos ainda a finalidade e a forma. A finalidade, como eu falei, gente, diz respeito ao objetivo, certo? Claro, deve atender aos princípios administrativos, em especial a impessoalidade, tá? E olha aqui a forma. A forma, gente, em regra ela é escrita, mas pode ser de diversas formas, desde que em conformidade com a lei. Tá bom? Beleza? E nos atos em que seja exigido expor a motivação de um ato, isso aí faz parte da forma. Cuidado, não confundir com o quê? Com o motivo. Motivo é a realidade fática e jurídica que me leva a praticar o ato. Agora, se um ato exige que nesse ato eu descreva qual for a motivação, isso faz parte da forma, porque se eu não descrever a motivação, a forma por meio da qual eu pratiquei o ato está inválida, ok? E o objeto, como eu falei, trata-se do próprio ato administrativo em si. Por exemplo, uma concessão de aposentadoria. Todos os elementos devem estar previstos no ato administrativo, meu povo, gravem isso. Olha aqui, ó. Os elementos de competência, finalidade e forma sempre são atos vinculados, ok? E motivos, né, e objeto podem ser atos vinculados ou podem ser atos discricionários, gravem isso. E bora praticar, meu povo, vamos lá. Acerca dos atos administrativos, julgue o item. De acordo com a teoria dos motivos determinantes, quando a administração motivar o ato administrativo, mesmo que a lei não exija motivação, ele somente será válido se os motivos forem verdadeiros. E aí, meu povo? Certo ou errado? O que você acha? Isso está exato, está perfeito, ok? Mesmo que a lei não exija motivação, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, se você motivou, esse motivo tem que ser verdadeiro, tá bom? 2. De novo, vou julgar o item, hein? A decisão que julga recursos administrativos não poderá ser objeto de delegação de competência. E aí, meu povo? Isso aqui está exato, beleza? Lembra lá da cenoura? O que é que não pode ser objeto de delegação? Competência exclusiva, ok?
atos normativos, né, a edição de atos normativos e isso aí, decisão de recursos administrativos, portanto, não pode ser objeto de delegação. 3. Os elementos essenciais à formação do ato administrativo constituem sua infraestrutura, daí serem reconhecidos como requisitos de validade. São elementos do ato administrativo, exceto. Ou seja, gente, a alternativa aqui não me traz um elemento ou requisito do ato administrativo. A. Finalidade. B. Forma. C. Presunção de legitimidade. D. Motivo ou é objeto. E aí, meu povo? A correta é aqui, a letra C de casa, não é mesmo? Presunção de legitimidade não é um elemento ou um requisito do ato administrativo, ok? Isso aí é outra coisa, isso é atributo do ato administrativo, ok? Próximo. Como todo ato jurídico, o ato administrativo forma-se pela conjugação de alguns elementos, os quais, por sua vez, devem atender a preceitos legais para a produção de efeitos jurídicos válidos. Está lá na doutrina, justamente, de Odete e Dauer. Segundo a doutrina tradicional do direito administrativo, são elementos do ato administrativo. Letra A. Competência, finalidade, proporcionalidade e razoabilidade. Letra B. Finalidade, forma, motivo, objeto, legalidade e moralidade. Letra C. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ou D. Finalidade, forma, motivo e legalidade. Gente, onde que tem aqui os elementos do ato administrativo? Aí, se você pegou essa minha aula de direito aqui, você vai lembrar COFIFOMOB, ó, dá até uma xinga. COFIFOMOB, letra C de casa, não é mesmo? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Beleza? Tranquilo? Tá comigo? E vamos aqui para a quinta, hein? Os requisitos ou elementos do ato administrativo são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Aí você pensa, poxa, a questão já afirmou aquilo que eu sabia, né? O que eu já sabia, aquilo que eu sei, a questão já respondeu. Caramba, tomara que eu saiba a próxima, né? Então, vamos lá, gente, tranquilo. O elemento pelo qual todo o ato administrativo deve estar dirigido ao interesse público, ou seja, deve visar ao interesse público, é o elemento competência, elemento objeto, elemento forma, elemento motivo, elemento finalidade. Questão boa, hein? Te faz aplicar. É o elemento, finalidade. Lembra? Todo ato administrativo tem que atender a uma finalidade pública. Beleza? Tranquilo? O interesse público. E aí, meu povo, fica de olho aí no gabarito, hein? Então, meus caros, era isso que nós tínhamos para tratar nessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo na próxima aula. Estava dizendo para o Gustavo que são as atitudes que você está tomando na vida hoje que decidem que atitudes a vida vai tomar contigo amanhã. Eu nasci no interior do Ceará, cara. Andei de busão, passei até necessidade. Vou te contar, foi difícil, mas eu era concurseiro daqueles resistentes. Eu entendi que tudo que eu não tinha na vida é porque eu não tinha aprendido como é que faz. Porque quando eu aprendesse, eu ia desbloquear. E eu desbloqueei muito campo da minha vida. E consegui ser aprovado em uma porrada de concurso. Só que antes, eu fui reprovado em vários outros. Eu quero te ensinar a passar. E tudo que eu fiz de errado, eu quero que você não repita. É por isso que eu vou te passar um passo a passo, codificado, do que é que você tem que fazer do zero ao avançado para se tornar servidor público, concursado e conquistar a sua independência. É no dia 7 de setembro, às 20 horas e 7 minutos, no YouTube, que eu vou fazer um evento chamado Independência ou Morte, a escolha é sua. Eu quero que você se torne um concurseiro profissional e não só mais esse que fica fazendo concurso sendo reprovado. Quero te ensinar do zero a estudar como gente grande e passar em qualquer concurso que você fizer. Eu fui aprovado em vários federais e sei todas as manobras e manejos que você tem que fazer para também ser. Eu quero que você curta e tenha resultado com a sua família. Sua família merece que você seja diferente de todos da sua geração. Bora pra cima, se inscreve de graça, tô te esperando, valeu! Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula de hoje. Aqui é o professor Arnon Arruda, de Direito Administrativo.
E aqui já vamos que vamos para começar mais um conteúdo importante dessa matéria tão cobrada em prova, mas que é uma matéria, ó, boa de estudar, beleza? Já vem chegando aqui, já tira tudo que é distração aí, que possa te fazer tirar o foco dessa aula e vem com tudo para que a gente possa encarar mais esse assunto e aprender de uma vez por todas, beleza? Então me acompanha, vamos que vamos começar aqui a tratar do nosso assunto de atos administrativos, meu povo. Matéria importante, hein? Mas felizmente é uma matéria tranquila para a gente poder trabalhar bem, ok? Então vamos lá, meu povo. Você sabe que os atos administrativos, você sabe disso, eles são aqueles atos que provêm da manifestação de vontade da administração pública que age nessa qualidade. Que qualidade? Qualidade de administrador público, ok? E esses atos eles são submetidos ao regime jurídico administrativo, então eles têm natureza jurídica de direito público, tá bom? Beleza? Vamos lá. Esses atos administrativos, eles, como quase tudo no direito, né, eles têm o seu nascimento, o desenvolver ali da produção dos seus efeitos e, posteriormente, eles têm a extinção. Então, gente, algo que é muito claro para todos nós, e nem precisa ser da área do direito para saber, é que as coisas aqui nessa terra, né, têm início, meio e fim. E com o ato administrativo não é diferente. O ato administrativo, ele nasce, produz seus efeitos e depois pode ser extinto, ok? E nós vamos tratar aqui nessa aula de hoje disso, da produção de efeitos, da produção de efeitos do ato administrativo, ok? Então vamos lá. A extinção dos atos administrativos, essa extinção, ela pode se dar de algumas formas. Nós temos duas principais formas, que são as mais cobradas em prova, que normalmente são as distinções que você deve dar uma atenção maior, tá bom? Uma atenção especial. E quais são? Olha aqui. Primeiro, anulação e revogação, ok? Nós vamos aqui falando nesse slide, nos próximos, de anulação e revogação. Vou falar um pouquinho de anulação, outro de revogação, para a gente ir comparando, porque por meio desse contraste você vai entender bem do que se trata, tá bom? Isso vai te ajudar a fixar e a entender o assunto. Primeira coisa, quando eu falo aqui sobre anulação de um ato, anulação ela também é chamada de invalidação. O que é a anulação, meu povo? Ela é a extinção de um ato ilegal. Gravem isso. Quando eu anulo um ato administrativo é porque esse ato é ilegal. Esse ato foi contrário às leis. Por ser ilegal, por exemplo, não ter requisitos de validade, etc., por ser ilegal, esse ato, então, ele vai ser anulado. E na revogação, professor? Na revogação, o ato ele não é ilegal. O ato é legal, perfeitamente legal, não contraria a lei. Porém, eu vou extingui-lo porque esse ato se tornou inconveniente ou inoportuno. Lembra do mérito administrativo? Como assim? O administrador público, ele foi eleito, contratado, passou concurso público para isso, o que quiser, ele recebe essa missão, essa função para tentar identificar qual ato administrativo é mais conveniente para o interesse público, o que é mais oportuno. Por exemplo, vou construir uma escola ou um hospital. Aí você pensa, olha, aqui já tem um número suficiente de escolas, não tem fila de espera, não tem nada, mas, poxa, a saúde está deficitária. Então, o administrador público, ele decide, olha, realmente é mais conveniente, é mais oportuno para o interesse público construir um hospital, certo? Um exemplo para mostrar que, se depois ele voltar atrás, ele achar que não, a escola era melhor, não é que foi ilegal o ato dele, é só porque se mostrou que não era mais conveniente como era antes, simples assim. Mas o ato era legal, ok? Ok? Vamos lá. Voltando aqui para a anulação agora. Na anulação que a gente extingue um ato ilegal, ok? Essa extinção do ato ilegal, ela pode ser feita de ofício pela administração ou por requerimento. Como assim? A administração, ao constatar que um ato ilegal foi praticado, ela mesma pode tomar a atitude de anulá-lo, ok? Isso aí é o que nós chamamos de autotutela. A administração pode, por ela mesma, tanto revogar os atos que se tornaram inconvenientes ou inoportunos, mas também pode anular os atos ilegais. E claro, se alguém requerer, pedir à administração, a administração também pode fazer isso. A anulação pode ser promovida também pelo Poder Judiciário, mas somente se for provocado. Como assim provocado? Se alguém ingressar com uma medida judicial para isso. O Judiciário não pode ver um ato ilegal da administração e sozinho dar início a um processo. Alguém legitimado para isso tem que iniciar um processo judicial. Okay? Então, o Judiciário pode sim anular um ato administrativo, porque ele fere a lei, porque ele é ilegal. Já na revogação aqui, somente a administração pode revogar.
O judiciário não. Por quê, gente? Decidir sobre o mérito administrativo, o que é mais conveniente ou o que é mais oportuno para o interesse público, isso não é função do judiciário. Isso é função da administração pública. Beleza? Do executivo nesse caso. Tá tranquilo? Mas o poder judiciário aqui, ele não pode, só que a administração pode revogar, tá bom? E de novo, a administração pode revogar de ofício ou por requerimento, tanto faz. A anulação, gente, ela tem uma característica interessante. Quando eu anulo um ato administrativo, que era ilegal, obviamente, eu vou tentar retroagir até o momento em que aquele ato foi praticado. Pensa comigo, se um ato ilegal foi colocado no nosso sistema jurídico, eu devo tentar apagar todos os efeitos que aquele ato produziu. Eu tento passar uma borracha até o dia que praticaram aquele maldito ato. Afinal de contas, ele é ilegal. Isso a gente chama no direito de efeito ex tunc. Direito adora latim, né, gente? Ex tunc. Um macete pra vocês aqui, gente. Ex tunc bate na testa. Você vai entender logo, logo. Porque, ó, se você bate na sua testa, você vai para trás, não é mesmo? Então, na anulação, eu vou tentar ir para trás até o momento em que o ato foi praticado, para eu tentar apagar todos os efeitos que aquele maldito ato praticou, que aquele maldito ato produziu. Beleza? Ex tunc, ok? Já na revogação, os efeitos só se darão a partir do momento da extinção. O ato não foi ilegal. Só que hoje aquele ato ele não mais é interessante para o interesse público. Então o que eu faço? Eu vou tentar apagar os efeitos ali daquele ato? Não, ele foi legal, estava tudo certo. Só que de agora para frente ele não vai mais produzir efeitos. Portanto, é o que nós chamamos de efeito ex nunc. Olha outra dica, bate na nuca. Se você bate na nuca, você vai para frente, não é mesmo? Então ex tunc, você vai para trás. Ex nunc, você vai para frente. Tem outro macete também, né, que eu já vi uma pessoa falando. Ex nunc, ex nunca retroage. O que você achar melhor. O importante é você entender, ok? Agora, vamos pegar um artigo importante sobre anulação que está lá na Lei do Processo Administrativo, que é a Lei 9784 de 99. Olha aqui, meu povo. O artigo 54, ele diz que o direito da administração de anular um ato administrativo de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contado da data em que foram praticados, a não ser que eu comprove má-fé do beneficiário, né? Olha aqui, o artigo 54 fala de anulação. Se a anulação é um ato legal ou ilegal? Ilegal, ótimo, tá aprendendo. A lei diz que se eu tenho a prática de um ato ilegal e desse ato tem efeitos favoráveis para o destinatário, traz benefícios para um grupo de pessoas ou para uma pessoa em específico, se em 5 anos após a edição do ato, o ato ilegal, se em 5 anos eu não anulá-lo, eu vou perder o direito de anular. Por quê? Porque, gente, o particular não tem culpa se a administração se equivocou. Então imagine, o particular está usufruindo de um benefício, ele passa a contar com esse benefício, ele começa a ter legítimas expectativas de que vai contar com esse benefício, e de repente, uma hora para outra, a administração corta. Isso entende-se que não é uma medida razoável da administração. Então, se após 5 anos a administração não anulou, eu não posso mais promover anulação para tirar aqueles efeitos benéficos para o destinatário, tá bom? Mas lembrando, isso só acontece se o destinatário estiver de boa fé, tá? Se fica comprovado que ele agiu de má fé, saber que o ato era inválido, ou ainda ele, né, contribuiu de alguma forma para o ato ilegal, aí não vai ter direito a esse benefício não, tá bom? Isso visa garantir a segurança jurídica. Nós temos também outras formas aqui de extinção, gente, que são a cassação e a caducidade, tá bom? Na cassação, eu tenho ali um descumprimento dos requisitos, né, autorizativos por parte de alguém. Como assim? Imagina que você tem ali uma licença que foi concedida, um alvará de funcionamento do poder público para você ter um restaurante. Depois você descobre que você está descumprindo todos os requisitos sanitários. Meu amigo, o seu restaurante é uma porcaria, né? Parece até daquele programa do francês lá, o Jacan, né? Pesadelo na cozinha. Então, tá uma porcaria. Pode ser cassada ali a sua autorização. Você teve um descumprimento dos requisitos, ok? Então, imagina, por exemplo, você explora algum recurso mineral. Descobre-se que você não está cumprindo os requisitos da legislação ambiental. Aquela autorização ali pode ser cassada, ok? E o que é a caducidade? Lembra de caducar? Lembra que você já chamou aquele vezinho da sua rua de caduco? O que é a caducidade aqui, gente? A caducidade é o ato de um ato administrativo ficar incompatível, se tornar incompatível com uma nova regulamentação.
Então imagine que hoje nós temos a permissão, tá? Isso é só uma suposição, um exemplo, uma permissão de se explorar, por exemplo, determinado mineral, certo? Posteriormente vem uma lei proibindo. Ora, se você estava cumprindo ali normalmente os requisitos anteriores, estava explorando de acordo com a lei, não era inválido, não era ilegal o que você estava fazendo. Só que agora houve uma caducidade. Você não pode mais continuar explorando aquilo, porque o ato administrativo que te concedeu, por exemplo, essa autorização, ele não mais é compatível com a nova lei sobre o assunto, portanto, caducou. Beleza? Encerrada ali a extinção, vamos falar um pouquinho sobre os atributos do ato administrativo. Atributo, gente, tem a ver com qualidade, características, né? Se eu falar para você quais são os seus atributos, você pode dizer, professor, eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa alta, sou uma pessoa clara, sou uma pessoa escura, eu sou uma pessoa agitada. Atributo é isso. Atributos são as características, as qualidades. E olha aqui, meu povo, quando eu falo aqui do ato administrativo, nós temos esses atributos aqui, tá? Primeira coisa, o ato administrativo ele é presumidamente legal, legítimo e verdadeiro. Então, quando se pratica um ato administrativo, o agente público não tem que provar que o ato é legal, não tem que provar que o ato é verdadeiro. Não, já tem uma presunção. Se eu, particular, acho que o ato não é legal, não é legítimo, não é verdadeiro, eu que tenho que provar, meu amigo. Não é a administração que tem que provar, não, porque o ato administrativo é presumidamente legal, legítimo e verdadeiro. Tá bom? Outra coisa, o ato administrativo ele tem imperatividade. Como assim? A administração age com poder de império. O ato administrativo ele se sobrepõe à vontade do particular e ele tem que ser cumprido, ok? E olha aqui, o ato administrativo ele tem a executoriedade. O ato administrativo não precisa que o judiciário dê executoriedade a ele. Como assim, professor? Meu amigo, se a administração determina algo, se tem a prática de um ato administrativo e você não quer cumprir, a administração não precisa de uma ordem judicial para fazer cumprir, ela mesma pode fazer cumprir. Então, um exemplo que eu dei lá do restaurante. Se seu restaurante tiver, por exemplo, com mercadoria estragada lá, com prazo de validade vencido, a administração não precisa ir para o judiciário, dizendo, o judiciário me deu uma ordem de busca e apreensão ali da mercadoria. Não precisa. A própria administração, por exemplo, pode ir lá e apreender aquela mercadoria. Por quê? O ato administrativo tem o atributo da executoriedade. Tá bom? E por fim, olha aqui, ó, nós temos a exigibilidade ou coercibilidade, meu amigo. Experimenta tentar descumprir aí um ato administrativo. A gente sabe muito bem que a administração tem o peso e exige o cumprimento dos atos. Exige o cumprimento, inclusive, coercitivamente, tá? Se for necessário, a administração vai tomar medidas coercitivas. Esse exemplo que eu dei de apreensão de mercadoria. Imagina, você vai na porta do restaurante, bota os braços e fala, não, aqui ninguém entra. Não entra? Entra sim, se necessário, até a força, meu amigo. Beleza? Por quê? Coercibilidade, coercitividade, ok? E, meus caros, olha aqui, ó. Vamos falar um pouquinho agora, gente, sobre os vícios do ato administrativo. Nós falamos, por exemplo, aqui sobre elementos, né, ou requisitos do ato administrativo, não falamos? Pois é. Nós vamos falar um pouquinho agora dos vícios. Imagine a seguinte situação. Se, por acaso, você não cumprir os requisitos de validade de um ato administrativo, ou imagine, por exemplo, né, que o ato administrativo não tenha preenchido todos os elementos, não tenha cumprido tudo que a lei espera do ato administrativo. Nós teremos um vício, não teremos? Pois é. Esses vícios, eles se dividem em duas categorias. Primeira coisa, em vícios sanáveis e insanáveis. Como assim? O vício que é sanável é um vício que pode ser corrigido. Portanto, é um ato administrativo que pode ser convalidado com o tempo. Ok? Pode ser convalidado. Se o vício é insanável, ele não pode ser convalidado. Ok? Significa que o ato administrativo não tem salvação para ele. Os vícios que são sanáveis em regra são aqueles vícios de competência ou forma. Então, se uma autoridade que não era competente praticou um ato, ou se praticou de uma forma diferente do que era necessário, pode ser que dê para sanar o ato, pode ser que dê para corrigir, certo? Mas há vezes que nem mesmo nessas situações tem como salvar o ato administrativo. Se for o caso, por exemplo, de competência exclusiva e outro agente pratica, tá bom? Ou era uma forma absolutamente essencial. Mas normalmente, vícios de competência e de forma podem ser convalidados, ok? Agora, os vícios relacionados à finalidade, motivo e objeto normalmente não podem ser convalidados, gente. Imagine que você tenha praticado um ato administrativo não para atender o interesse público,
mas para atender, por exemplo, ao interesse próprio ou de pessoas próximas a você. Isso também do ponto de vista do motivo, ou até mesmo do objeto, né, o próprio ato administrativo ser um ato administrativo inválido. Então, esses são os vícios. Agora, eu trouxe uma distinção aqui entre dois tipos de vício que muita gente acaba confundindo. Os vícios relacionados, vou até aumentar para que vocês vejam bem, ao abuso de poder, a gente costuma tratar de uma forma só, né? Mas na verdade se subdivide em dois. Como assim? Abuso de poder pode, na verdade, se dar por meio de um excesso de poder ou por meio de um vício, um desvio de poder. Quando eu tenho aqui um excesso de poder, eu tenho uma situação em que há um vício de competência. Imagina, um agente público, ele vai além da competência que ele tem, ele excede na competência que ele tem, ele pratica um ato que não era de sua competência. Ele excedeu no poder que ele tinha. Então esse abuso de poder aqui se deu na forma de excesso de poder. Tá bom? Agora vamos imaginar que um agente ele tem assim competência para praticar um determinado ato, mas ele faz visando uma outra motivação que não é interesse público, que é uma motivação escusa. Nesse caso, nós dizemos que houve um desvio do poder que ele tem, porque tem um vício de finalidade. Exemplo, eu, como administrador municipal, posso determinar, então, que seja feita uma obra. Vamos imaginar, por exemplo, né, a realização de pavimentação de uma estrada. Tinha uma série de vias que eram prioritárias, mas tem uma estrada que chega no imóvel meu, prefeito. O que eu faço? Mando pavimentar aquela primeiro, que não era prioridade. Ou seja, a finalidade aqui não foi interesse público, foi interesse particular. Então, nesse caso, teve um desvio de poder. O abuso de poder se deu por desvio no poder que eu de fato tinha, de determinar a realização de uma obra. Beleza? Tá comigo? Então, meu povo, bora praticar, não é mesmo? Vamos aqui para as questões. Questão número 1. Em relação à anulação e à revogação dos atos administrativos, julgue o item seguinte. Vamos lá. O ato administrativo julgado inconveniente poderá ser anulado a critério da administração, caso em que a anulação terá efeitos retroativos. E aí, meu povo? Isso está certo? O ato administrativo inconveniente ele será anulado? Certo ou errado? Isso aqui está errado, meu povo. Gente, olha aqui, quando eu anulo algo, é porque o ato é ilegal, ok? Gente, um ato administrativo que é tão somente inconveniente ou inoportuno, que tenha se tornado inconveniente ou inoportuno com o tempo, mas que não é ilegal, ele não é anulado, não. Ele é apenas revogado, ok? Se ali tivesse, por exemplo, né, o ato administrativo julgado ilegal, estaria tudo certo, porque realmente anulação e teria efeito retroativo. Ex tunc, ex testa, vai para trás, não é mesmo? 2. Um determinado ato administrativo é anulado pela administração pública. Nessa hipótese, é correto afirmar que a anulação é correto o quê, meu povo? É irregular, porque a competência para a anulação de atos administrativos é privativa do judiciário? B. A anulação produz efeitos retroativos? C. Se deu necessariamente por razões de conveniência e oportunidade? Ou D. Só pode ter incidido sobre ato vinculado, uma vez que atos discricionários não são passíveis de anulação? Meu povo, a correta aqui é a letra B de bola, ok? A anulação produz efeitos retroativos, lembra? Ex testa, ex tunc, né? Você vai para trás. Eu tento apagar todos os efeitos que aquele ato administrativo ilegal produziu, ok? Em relação à anulação e à revogação dos atos administrativos, julgue o item seguinte. Vamos lá, meu povo. A revogação produz efeitos retroativos. E aí, gente, revogação. Se é revogação, você sabe que o ato ele é legal, só que se tornou inconveniente ou inoportuno. Lembra do exemplo que eu dei? O município optou por construir um hospital ao invés de uma escola. Depois a saúde ali percebeu-se que estava estabilizada, só que a educação não. Ou seja, aquele ato era inconveniente ou inoportuno, né? E aí? Quando eu for, no caso, revogar, vai ter efeito retroativo, ex tunc, ou efeitos que não são retroativos, ex nunc, para frente?
Essa proposição está errada, né, gente? Porque revogação não tem efeito retroativo. Revogação é ex nunc, ok? 4. Julgue o item que se segue a respeito dos atos da administração pública. Todos os fatos alegados pela administração pública são considerados verdadeiros, bem como todos os atos administrativos são considerados emitidos conforme a lei, em decorrência das presunções de veracidade e legitimidade, respectivamente. E aí, meu povo? Proposição certa ou errada? O que você acha? Proposição E? Exata, certíssima, né? É isso aí. Isso aí, gente, é um atributo do ato administrativo. Presunção de veracidade, né, de legalidade ou de legitimidade. E, por fim, vamos lá. Quinta. Um dos atributos do ato administrativo decorre da possibilidade de a lei prever que alcancem a realidade por iniciativa direta da administração pública, sem necessidade da atuação do Poder Judiciário, hein? O enunciado já disse muito, vamos lá. Esse atributo é denominado de presunção de legitimidade, presunção de veracidade, autoexecutoriedade ou imperatividade. Gente, a administração pode aplicar o seu ato administrativo sem precisar que o judiciário determine isso. Esse é o atributo da autoexecutoriedade. A própria administração pode executar os seus atos, ok? Não precisa que o judiciário determine sua execução. Tá comigo? Então dá uma conferidinha no gabarito aí, hein? Então, meus caros, era isso que nós tínhamos para tratar nessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo na próxima aula. Estava dizendo pro Gustavo que são as atitudes que você está tomando na vida hoje que decidem que atitudes a vida vai tomar contigo amanhã. Eu nasci no interior do Ceará, cara. Andei de busão, passei até necessidade. Vou te contar, foi difícil, mas eu era concurseiro daqueles resistentes. Eu entendi que tudo que eu não tinha na vida é porque eu não tinha aprendido como é que faz. Porque quando eu aprendesse, eu ia desbloquear. E eu desbloqueei muito campo da minha vida. E consegui ser aprovado em uma porrada de concurso. Só que antes, eu fui reprovado em vários outros. Eu quero te ensinar a passar. E tudo que eu fiz de errado, eu quero que você não repita. É por isso que eu vou te passar um passo a passo, codificado, do que é que você tem que fazer do zero ao avançado para se tornar servidor público, concursado e conquistar a sua independência. É no dia 7 de setembro, às 20 horas e 7 minutos, no YouTube, que eu vou fazer um evento chamado Independência ou Morte, a escolha é sua. Eu quero que você se torne um concurseiro profissional e não só mais esse que fica fazendo concurso sendo reprovado. Quero te ensinar do zero a estudar como gente grande e passar em qualquer concurso que você fizer. Eu fui aprovado em vários federais e sei todas as manobras e manejos que você tem que fazer para também ser. Eu quero que você curta e tenha resultado com a sua família. Sua família merece que você seja diferente de todos da sua geração. Bora pra cima, se inscreve de graça, tô te esperando, valeu!